Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Quarta parte. Capítulo 3. O perispírito durante a desencarnação. Sua composição. Há dois meios para verificar a existência do perispírito nos desencarnados. Podemos, em primeiro lugar, observá-lo quando se produzem as manifestações da alma, como fizemos quanto ao duplo fluídico do homem, depois, assegurar-nos de sua existência pelos médiuns videntes e pelo testemunho dos espíritos. Fiel ao método positivo, vamos primeiro que tudo narrar certo número de fatos que estabelecem que a personalidade póstuma é inegável. É, pois, a demonstração ao mesmo tempo da imortalidade da alma e do seu invólucro, o que se depreenderá deste estudo. Conta Allan Kardec na Revue Spirit, de abril de 1860. O seguinte fato de manifestação espontânea foi transmitido ao nosso colega Krutzhoff, de São Petersburgo, pelo seu compatriota, o barão Cherkasov, morador em Cannes, que lhe garante autenticidade. Parece que o fato é muito conhecido e causou grande sensação na época em que se produziu. No começo deste século, havia em São Petersburgo um artífice que mantinha grande número de operários em suas oficinas, não me lembro do seu nome, mas creio que era um inglês. Homem probo, humano e metódico, ocupava-se não só com o bom fabrico dos seus produtos como muito mais ainda com o bem-estar físico e moral de seus operários, os quais ofereciam, por isso, o exemplo do bom procedimento e de uma concórdia quase fraterna. Segundo o costume observado na Rússia até os nossos dias, o patrão lhes dava casa e comida, ocupando eles os andares superiores e os sótãos do mesmo edifício que ele. Certa manhã, muitos operários, ao acordar, não encontraram mais suas roupas, que haviam posto junto a si ao se deitarem. Não se podia supor um roubo. Fizeram-se indagações inúteis e acreditou-se que os mais maliciosos tivessem querido pregar uma peça a seus camaradas. Enfim, à custa de pesquisas, encontraram-se todos os objetos desaparecidos no celeiro, nas chaminés e até no teto. O patrão fez uma admoestação geral, visto que ninguém se confessava culpado e, ao contrário, todos protestavam inocência. Pouco tempo depois, o fato começou a repetir-se, novas admoestações, novos protestos. Pouco a pouco isso começou a repetir-se todas as noites e o patrão previu como consequência disso vivas inquietudes, porque, além do prejuízo no trabalho, via-se ameaçado com a emigração dos operários, receosos de ficar numa casa onde se passavam, diziam eles, coisas sobrenaturais. A conselho do patrão, organizou-se uma vigilância noturna escolhida pelos próprios anciãos para surpreender o culpado, mas nada se conseguiu, as coisas, pelo contrário, pioraram. Os operários, para irem a seus aposentos, deviam subir escadas, que não eram alumiadas. Ora, sucedeu que muitos recebiam pancadas e bofetões. Quando procuravam defender-se, batiam no vazio. Entretanto, a força das pancadas recebidas fazia supor que se haviam com pessoa robusta. Aconselhou-os, então, o patrão, a que se dividissem em dois grupos, um deveria ficar em cima da escada, e outro embaixo. Seria, assim, apanhado o mau gracejador, que receberia o merecido corretivo. Mas, falhou a previdência, os dois grupos foram batidos, sem misericórdia, e cada qual acusou o outro. As recriminações tornaram-se cruentas e a desinteligência chegou a tais extremos, que o pobre patrão já pensava em fechar as oficinas ou mudar-se. Uma tarde, estava ele sentado, triste e pensativo, rodeado da família. Todos se sentiam abatidos, quando um grande ruído se fez ouvir no quarto ao lado, que lhe servia de gabinete de trabalho. Ele se levantou precipitadamente e foi reconhecer a causa do ruído. A primeira coisa que viu, abrindo a porta, foi sua secretária escancarada, e a vela acesa. Ora, ele acabara, pouco antes, de fechar a secretária e extinguir a luz.
Aproximando-se, notou, na escrivaninha, um tinteiro de vidro, uma pena que não lhe pertenciam e uma folha de papel, onde estavam escritas estas palavras: mande demolir a parede em tal lugar. Era na escada, aí encontrará ossos humanos que fará sepultar em Terra Santa. O patrão apanhou o papel e correu avisar a polícia. No dia seguinte, procuraram saber de onde provinham o papel e a pena. Mostrando-os aos habitantes da mesma casa, chegaram a um negociante de legumes e gêneros coloniais, que tinha sua loja no pavimento térreo. Este reconheceu um e outra como seus. Interrogado a respeito da pessoa quem os havia dado, ele respondeu: ontem, à noite, tinha já fechado a porta, quando ouvi um pequeno ruído na corrediça da janela, abria, e um homem, cujos traços não pude distinguir, disse-me: peço-lhe que me dê tinta e pena, que pagarei. Tendo-lhe entregue esses objetos, ele me atirou uma grossa moeda de cobre, que vi cair no assoalho, mas que não pude encontrar. Demoliu-se a parede no local indicado e aí acharam ossos humanos, que foram enterrados, e tudo entrou em ordem. Jamais se pôde saber a quem tinham pertencido. Vemos nesta história todos os traços distintivos que encontraremos nas seguintes. Primeiro, o espírito é invisível, impalpável, porém manifesta uma presença por efeitos físicos que provam estar materializado. Segundo, pede para ser sepultado em Terra Santa. Vamos ver que, na maioria dos casos, é assim que as coisas se passam. As aparições tangíveis são menos raras do que se poderia supor. Eis uma narrada também por Allan Kardec. A 14 de janeiro último, o Sr. Leconte, cultivador na comuna de Brix, distrito de Valogny, foi visitado por um indivíduo, que se disse um antigo camarada, que com ele havia trabalhado no porto de Cherburgo e cuja morte remontava 2 anos e meio. Esta aparição vinha pedir a Leconte que lhe mandasse rezar uma missa. Ela voltou a 15. Leconte, menos assustado, reconheceu, efetivamente, seu antigo camarada, mas, ainda perturbado, não soube que lhe responder. O mesmo sucedeu a 17 e 18 de janeiro. A 19 lhe disse Leconte: já que desejas uma missa, onde queres que seja dita, e assistirás. Desejo, respondeu o espírito, que seja dita na capela do São Salvador, nestes 8 dias, e eu aí me acharei. E acrescentou: não te vi há muito tempo, e estou muito longe para vir ver-te. Dito que, deixou-o, apertando-lhe a mão. Leconte não faltou à promessa. A missa foi dita a 27 de janeiro, em São Salvador, e ele viu o antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar. Desde esse dia Leconte não foi mais visitado e voltou à tranquilidade habitual. Dissemos que, morrendo, o espírito leva consigo suas crenças e seus preconceitos. Provam-no as 2 histórias precedentes, visto que o espírito de São Petersburgo pede que seus ossos repousem em Terra Santa, e o segundo, que se mande rezar uma missa por ele. Não é demais repetir que isso é devido a achar-se a alma, depois da morte, em condições idênticas às que tinha na Terra. O espírito possui um corpo, o perispírito, que lhe parece material, ele vai e vem, conforme seus hábitos, e admira-se por não lhe responderem. Sua situação é análoga à em que nos encontramos no sonho. Temos consciência de que vivemos, praticamos certos atos, vemos as pessoas e os objetos, mas tudo de modo especial. Nunca refletimos em nosso estado. Durante esse tempo, sucedem-se os acontecimentos, neles tomamos parte, mas, quer exista, algumas vezes, felicidade ou sofrimento, e ainda que sintamos estas sensações, elas não produzem em nós as mesmas impressões da vigília. Parece que o raciocínio e sensibilidade são desviados da atividade normal.
No sonho, o espírito quer, pensa, acha-se em contato com outras personagens, conhecidas ou desconhecidas, mas não tira deduções desses encontros, ou do que vê, em uma palavra, não goza da plenitude de suas faculdades. Na morte, reproduz-se o mesmo fenômeno. O espírito entra em perturbação, ele sabe que está vivo, está certo de que existe, mas ninguém o acolhe, parentes e amigos nunca lhe dirigem a palavra. Vai às ocupações ordinárias, como durante a vida, e esta situação se prolonga até que reconheça seu estado. Tais fatos não se produzem somente nos homens desprovidos de inteligência, pode dar-se com espíritos cultivados, mas que ou em nada têm, ou têm ideias falsas sobre o futuro da alma. É natural que o materialista, ainda o mais instruído, não se julgue morto, pois que, para ele, morte é sinônimo de nada. Por seu turno, os espíritos religiosos que creem firmemente no julgamento de Deus, no paraíso, no inferno, se persuadem que não estão mortos, visto que possuem um corpo e nada sucede do que esperavam. Eis aqui fatos que apoiam o nosso raciocínio. O primeiro está narrado nos anais da Academia de Medicina de Leipzig, foi discutido publicamente por esta sábia corporação, e apresenta, pois, todos os caracteres da certeza. Em 1659 morreu em Krossen, na Silésia, um jovem boticário, chamado Cristóvão Monge. Alguns dias depois, viram um fantasma na farmácia. Todos reconheceram nele Cristóvão Monge. O fantasma senta-se, levanta-se, vai às prateleiras, apanha os potes, os frascos, muda-os de lugar. Examina e prova os medicamentos, pesa-os, moe as drogas com ruído, serve às pessoas que lhe apresentam receitas, recebe dinheiro e o coloca na gaveta. Ninguém ousa, entretanto, dirigir-lhe a palavra. Tendo, sem dúvida, ressentimentos contra o patrão, que estava, então, seriamente enfermo, faz-lhe toda a sorte de pirraças. Um dia, apanha uma capa, na farmácia, abre a porta e sai. Atravessa as ruas sem olhar para ninguém, entra em casa de muitas pessoas de suas relações, contempla-as um instante, sem proferir palavra, e retira-se. Encontrando no cemitério uma criada, diz-lhe: vai à casa do teu patrão e cava no quarto térreo, aí encontrarás um tesouro inestimável. A pobre rapariga, espantada, perdeu os sentidos e caiu. Ele se abaixa e apanha, mas lhe deixa um sinal, por muito tempo visível. Voltando a casa e se bem que ainda muito assustada, ela conta o que lhe sucedeu. Cava-se no lugar designado e descobre-se, no velho pote, uma bela hematite. Sabe-se que os alquimistas atribuem a essa pedra propriedades ocultas. Tendo o ruído desses prodígios chegado aos ouvidos da princesa Elizabeth Charlotte, ordenou ela que se exumasse o corpo de Monge. Pensavam tratar-se de um vampiro, mas só encontraram um cadáver em putrefação bem adiantada. Aconselharam, então, ao boticário, que se desfizesse de todos os objetos que pertenceram a Monge. O espectro não mais apareceu a partir desse momento. Aqui, o estado de que falamos é bem caracterizado. A alma do aprendiz volta e se entrega às ocupações habituais, é o que acontece muitas vezes, mas a raridade dessas aparições se explica, porque nem sempre se apresentam as condições necessárias à materialização do perispírito. Veremos daqui a pouco quais são estas condições. Tomemos o Dacier, outro caso em que a individualidade póstuma é também muito acentuada. O autor deve a narrativa à gentileza do Sr. Alger, antigo preceptor em Centenac, Ariage, paróquia do Padre Peitou. Centenac de Cero, 8 de maio de 1879. Senhor, pediste para contar, a fim de serem discutidos cientificamente, os fatos sobre as almas, geralmente admitidos pelas pessoas mais conceituadas de Centenac, e que estejam cercados de tudo, que os possa tornar incontestáveis.
vou citar tais como se produziram e os referem testemunhas dignas de fé. Primeiro, quando, há cerca de 45 anos, morreu o cura de Centena que, peitou, ouvia-se, todas as noites, a partir do anoitecer, alguém mover as cadeiras nos aposentos do presbitério, passear, abrir e fechar uma caixa de rapé, e produzir-se o ruído de quem toma uma pitada. O fato, que se reproduziu por muito tempo, foi, como acontece sempre, logo admitido pelos mais simples e mais medrosos. Os que queriam parecer o que me permitireis chamar os espíritos fortes da comuna, não lhe quiseram dar nenhuma fé. Contentavam-se em rir dos que pareciam ou, melhor dizendo, estavam persuadidos de que o senhor peitou, o cura morto, aparecia. Antônio Eicheine, maire da comuna, nessa época, falecido há 5 anos, e Batista Gali, que ainda vive, os dois únicos indivíduos um tanto instruídos do lugar e, portanto, os mais incrédulos, quiseram certificar-se por si mesmos se todos os ruídos noturnos que, dizia-se, ouviam-se no presbitério, tinham algum fundamento ou se eram somente o efeito de imaginações fracas, que muito facilmente se assustam. Uma noite, armados com um fuzil e um machado, resolveram ficar na casa presbiterial, decididos, se ouvissem alguma coisa, a saber se eram vivos ou mortos os que faziam o ruído. Instalaram-se na cozinha, perto de um bom lume, e começaram a conversar sobre a simplicidade dos habitantes, declarando que não ouviam nada, e poderiam perfeitamente repousar no colchão de palha, que tiveram o cuidado de levar. Foi quando, no quarto, em cima, perceberam um ruído, depois cadeiras que se moviam e alguém que caminhava, depois descia as escadas, e dirigia-se para a cozinha. Eles se levantaram. Eicheine vai até a porta, com um machado na mão, pronto a ferir quem ousasse entrar, enquanto Gali prepara a espingarda. Aquele que parecia caminhar, chegado em frente à porta da cozinha, toma uma pitada, isto é, os nossos homens ouviram o ruído que se faz ao tomar uma pitada, e, em lugar de abrir a porta da cozinha, o fantasma foi para o salão, onde parecia passear. Eicheine e Gali, sempre armados, saem da cozinha, passam para o salão e não veem absolutamente nada. Sobem aos quartos, percorrem a casa toda, perscrutam todos os cantos e acham tudo em seus lugares. Eicheine, que era o mais incrédulo, disse, então, ao companheiro: amigo, não são os vivos que fazem o barulho, são realmente os mortos. É o cura peitou, o que ouvimos foi seu andar e sua maneira de tomar pitadas. Podemos dormir tranquilos. Segundo, Maria Calvet, criada de Ferré, sucessor de Peitou, mulher tão corajosa quanto existir pudesse, que não se deixava impressionar por coisa alguma e em nada que se lhe contasse acreditava, que sem temor teria dormido numa igreja, como se diz vulgarmente de uma mulher que não tem medo. Esta criada, digo, limpava certa tarde, ao cair da noite, no corredor do celeiro, os utensílios da cozinha. Ferré, seu patrão, que tinha ido visitar o cura Desplas, seu vizinho, não devia voltar naquele momento. Enquanto Calvet limpava os utensílios, um padre passou diante dela, sem lhe dirigir a palavra. Oh, o senhor não me faz medo, senhor cura, disse ela, eu não sou tão tola para acreditar que o senhor Peitou possa voltar. Vendo que o padre, a quem tomava pelo patrão, havia passado sem lhe dizer nada, Maria Calvet levanta a cabeça, vira-se e não vê ninguém. Começou, então, a assustar-se, desceu rapidamente a procurar os vizinhos, para dizer-lhes o que lhe sucedera e pedir à mulher de Gali que viesse dormir com ela. Terceiro, Ana Mauretti, esposa de Raymond Ferraldi, ainda viva, dirigia-se ao morro, ao amanhecer, para buscar, com seu burro, uma carga de lenha. Passando diante do jardim presbiterial, vê um padre, que passeava na alameda, com um breviário na mão. Quando lhe ia dizer bom dia, senhor padre, levantou-se muito cedo, o padre voltou-se e continuou a ler o breviário.
Não o querendo interromper, a mulher retomou o seu caminho, sem que lhe viesse a ideia pensamento de almas. Ao voltar do morro, com o burro carregado de lenha, encontrou o cura de Centena aqui diante da igreja. Levantou-se hoje muito cedo, senhor cura, disse ela, pensei que ia fazer uma viagem, pois, ao passar, viu rezando no jardim. Não, boa mulher, respondeu o vigário, não há muito que saí da cama, e acabo de dizer missa. Então, replicou a mulher, tomada de medo, quem era esse padre que lia o breviário, ao amanhecer, na leia do jardim, e voltou-se no momento em que eu lhe dirigir a palavra? Foi bom que eu acreditasse que era o senhor. Teria morrido de medo se pudesse pensar que era o cura, que já não existe. Meu Deus! Eu não teria mais coragem para voltar de manhã. Eis aí, senhor, 3 fatos, que não são o produto de uma imaginação fraca e assustada, e duvido que a ciência possa explicá-los. Serão os mortos. Não o afirmarei, mas há aí alguma coisa que não é natural. Seu, muito dedicado. J. Algé. Todas as circunstâncias desta narrativa mostram a personalidade póstuma do cura Peitou, continuando no outro mundo a vida terrestre. Ele anda de um lado para outro no seu apartamento, passeia, lendo o breviário, pois, impossível negar a persistência da individualidade nestas condições. Para não fatigar o leitor, limitar-nos-emos a citar a seguinte história contada pelo cavalheiro Mossiaux, que assim se exprime, falando da aparição dos espíritos. Estes fatos são confirmados em nossos dias por obras anglo-americanas modernas, publicadas por sábios como o grande juiz Edmonds, presidente do Senado, Roger Bavie Gregory, professor da Universidade de Edimburgo. Entre os inumeráveis fatos desta ordem, eis o que contava, a quem queria ouvi-lo, o homem menos católico e mais cético do mundo, Lord Byron. Disse-me o capitão Kidd. Acordei uma bela noite na minha rede e senti sobre mim alguma coisa pesada, abri os olhos, era meu irmão, uniformizado, e deitado em minha cama. Quis supor que a visão não passava de um sonho, e fechei os olhos para dormir. Mas fez-se sentir o mesmo peso e revi meu irmão, deitado na mesma posição. Estendi a mão e toquei seu uniforme, ele estava molhado. Chamei, veio alguém, e a forma humana desapareceu. Soube depois, que nessa mesma noite, meu irmão se afogara no Oceano Índico. São abundantes os fatos que demonstram a sobrevivência e a manifestação dos espíritos. Não continuaremos nossa enumeração e, referindo-nos ao livro de Dacier, tomaremos suas notas principais, deduzidas de milhares de observações. O ser póstumo possui, como duplo fluídico do homem, uma forma nitidamente definida, que reproduz a fisionomia e o conjunto físico do defunto. O espírito, nestas condições, passa através dos obstáculos materiais que se lhe quisesse opor, sem nenhum incômodo. Temo-lo visto entregar-se, habitualmente, às mesmas ocupações que tinha em vida e cessar, repentinamente, suas manifestações. Dacier, positivista, negava, a princípio que a sobrevivência fosse possível, depois, vencido pela evidência, reconheceu o erro e proclamou a existência do ser póstumo. Mas, o mais curioso é que ele não admite indefinidamente. Crê, no fantasma, uma existência momentânea, devida ao pouco de força vital que lhe resta no corpo, depois da morte. Julga que, destruído o cérebro, não pode o morto fazer ato de inteligência, ir, vir, falar. Ensina-nos que o fantasma se dissocia lentamente para entrar no grande todo. Em que se baseia sua apreciação? Em não se reproduzirem sempre as manifestações. A razão é especiosa, porque as manifestações cessam, em geral, quando se faz a vontade do ser manifestante e desde então ele não tem mais motivo algum para continuar o seu alvoroço. Aliás, as comunicações que recebemos, todos os dias,
nos afirmam que a alma é imortal, e que, em vez de se dissolver lentamente, vai, pelo contrário, aumentando moral e intelectualmente. Sim, mas Dacier não acredita nas comunicações, ele imagina que elas são produzidas pelo duplo fluídico da pessoa evocadora, por aquilo que ele chama o éter mesmérico. Basta, para combater esta infeliz teoria, chamar a atenção para o fato de que os médiuns estão absolutamente em seu estado normal quando obtêm comunicações. Se só houvesse relações com o mundo dos espíritos por meio de sonâmbulos, poderíamos admitir a intervenção da dupla personalidade, mas nossos médiuns permanecem perfeitamente acordados e, além disso, a hipótese de Dacier não explicaria mesmo todos os casos de mediunidade. Admitamos, por um instante, que a personalidade mesmeriana do médium esteja agindo, esta personalidade, supondo que ela reproduza exatamente o físico intelectual do médium, não pode adquirir, pelo só fato de sua mudança, qualidades que ela antes não possuía. Após isto, como explicar as comunicações recebidas em línguas estrangeiras, o hebraico siríaco de Desmos-Aux, e as faculdades do caixeiro de que fala Cox, o qual tratava dos mais altos assuntos da filosofia? Não, uma doutrina como a de Dacier não é aceitável e longe de destruir, como ele pretende, as enervantes alucinações do espiritismo, vem confirmar ainda mais a nossa fé, pelos numerosos argumentos que seu livro nos traz. Assinalemos, ainda, dois caracteres do ser póstumo. Ele se desloca com tanta rapidez como o fantasma vivo. O irmão do capitão Kidd, morto no Oceano Índico, vem encontrá-lo no Atlântico, na mesma noite em que se deu a morte. Em segundo lugar, o ser póstumo parece recear a luz, evita-a com extrema prontidão. Todas as suas manifestações se dão à noite, e raramente durante o dia, e, neste caso, a aproximação dos crepúsculos. Dacier atribui à luz uma ação desorganizadora, devido à extrema rapidez das vibrações luminosas. Somos desta opinião, veremos agora mesmo por que e em que condições. Verificamos, até agora, a existência da alma depois da morte, notamos que ela é revestida de um invólucro, e isto baseando-nos na observação de fatos, cuja autenticidade nos parece bem estabelecida. Mas, os incrédulos porão à conta de alucinação a maior parte desses fatos. Em vão se lhes objetará que semelhante concordância, entre os casos extraídos de fontes diferentes, lhes prova a realidade, eles continuarão a negá-los e a atribuí-los a uma atração doentia que o vulgo sente pelo maravilhoso. Do alto de seu ceticismo ignorante não deixarão de sorrir dessas superstições populares. Talvez possamos, porém, abalar esta segurança zombeteira, se lhes pusermos sob os olhos, não mais descrições apanhadas aqui ou ali, o que é possível sempre recusar, mas experiências precisas, feitas por homens de ciência, em seus laboratórios. Os fatos de materialização dos espíritos, assinalados em todos os tempos, não se realizavam de modo regular, e a singularidade das circunstâncias em que se produziam, o medo de que se viam tomadas as testemunhas, eram razões para que fossem mal observados. Graças ao Espiritismo, podemos experimentar hoje, com alguma certeza, conhecemos, teoricamente, a causa desses fenômenos, e se não podemos ainda explicar, cientificamente, como se produzem, já achamos na ciência os mais firmes pontos de apoio. Vamos recorrer ao trabalho de Crookes, Pesquisas sobre o Espiritismo, que é a reprodução de artigos que ele publicou no Quarterly Review, reunidos em volume pela Livraria de Ciências Psicológicas. Quando esses notáveis trabalhos apareceram na Inglaterra, excitaram pasmo geral. Como ousava um homem daquele valor pronunciar-se afirmativamente sobre tão controvertido assunto e apoiá-lo com experiências científicas? O fato era verdadeiramente incrível e de todos os lados se fizeram ouvir as vociferações dos materialistas. Crookes desdenhou esses ataques,
que não tinham base, mas uma vez por todas ele responde aos que o acusavam de não ter suficiente competência para pronunciar-se a respeito dessas questões. Parece que o meu maior crime é o de ser um especialista entre os especialistas. Eu, um especialista, é verdadeiramente novidade para mim, que eu tenha limitado a minha atenção a um só assunto especial. O meu cronista seria bastante capaz para dizer-me qual é este assunto. É a química geral, de que tenho feito relatórios desde a criação da Chemical New em 1859. É o talion a respeito do qual o público provavelmente ouviu dizer tudo o que lhe podia interessar. É a análise química sobre o qual publiquei recentemente um tratado dos métodos escolhidos, o qual é o resultado do trabalho de 12 anos. É a desinfecção, a prevenção e a cura da peste bovina sobre a qual publiquei um relato que pode-se dizer, popularizou o ácido carbônico. É a fotografia, sobre a qual escrevi numerosos artigos, tanto sobre a teoria quanto sobre a prática. É a metalurgia do ouro e da prata, na qual minha descoberta do valor do sódio para o processo de amalgamação é presentemente de largo emprego na Austrália, na Califórnia e na América do Sul. É a ótica, ramo para o qual só me compete enviar as minhas memórias sobre alguns fenômenos da luz polarizada, publicadas antes que eu tivesse 21 anos, a minha descrição detalhada do espectroscópio e meus trabalhos com este instrumento numa época em que ele era quase desconhecido na Inglaterra, e a meus artigos sobre os espectros solares e terrestres, a meus estudos sobre os fenômenos ópticos das opalas e a construção do microscópio espectral. A minhas memórias sobre a medida da intensidade da luz e a descrição de meu fotômetro de polarização. Ou bem é a astronomia e a meteorologia minha especialidade, pois que durante um ano estive no Observatório Radcliffe em Oxford, onde, além de minha função especial de superintender a meteorologia, partilhara meus lazeres entre Romero e os matemáticos em Magdalen Hall, a procura dos planetas e a fixação de sua passagem com M. Pogson, agora diretor do Observatório de Madras, e a fotografia celeste executada com um magnífico heliômetro vinculado ao observatório. As fotografias da Lua, tomadas por mim em 1855, no Observatório de M. Artinope, em Liverpool, foram durante alguns anos as melhores existentes, e a Sociedade Real me honrou com uma gratificação em dinheiro para prosseguir meus trabalhos sobre este assunto. Estes fatos, juntos à minha viagem a Orã, no ano passado, na qualidade de membro da expedição enviada pelo governo para ali estudar o eclipse, e ao convite que recebi recentemente para ir ao Ceilão com o mesmo objetivo, pareceriam mostrar que a astronomia é a minha especialidade. Para falar a verdade, poucos homens de ciência prestam-se menos do que eu à acusação de ser um especialista entre os especialistas. Juntemos a este magnífico conjunto de descobertas a da matéria radiante, e poderemos ousadamente caminhar atrás de um tal homem, sem temer os sarcasmos dos ignorantes, que não nos poderiam atingir. Foi estudando com Home que Crookes obteve as primeiras manifestações visíveis e tangíveis. Já referimos que ele vira a mão luminosa escrever rapidamente, elevar-se e desaparecer. Prosseguindo nas experiências, teve ocasião de verificar formas e figuras de fantasmas. Esses fenômenos, disse ele, foram os mais raros que testemunhei. As condições necessárias para sua produção parecem tão delicadas, basta tão pouca coisa para contrariar a manifestação, que raras foram as ocasiões de os ver nas condições de verificação suficiente. Mencionarei 2 casos. Ao declinar do dia, durante uma sessão de home em minha casa, vi agitarem-se as cortinas de uma janela, que distava a cerca de 8 pés de home. Uma forma sombria, obscura, semi-transparente, semelhante a uma forma humana, foi vista por todos os assistentes, de pé, perto da janela, e agitava a cortina com a mão.
Enquanto a olhávamos, desvaneceu-se, e a cortina deixou de agitar-se. O caso que se segue é ainda mais interessante. Como no caso precedente, Home era o médium. Uma forma de fantasma adiantou-se do canto do aposento, apanhou um acordeão e, tocando esse instrumento, deslizou pelo quarto. Essa forma foi, durante muitos minutos, vista por todas as pessoas presentes, percebendo-se, também, ao mesmo tempo, o médium Home. O fantasma, em seguida, aproximou-se de uma senhora, que estava sentada a certa distância dos demais assistentes. A senhora deu um pequeno grito e o fantasma desapareceu. Já não é contestável, aqui, a narrativa da aparição, não é ela verificada por campônios ignorantes e supersticiosos, não se produziu em época afastada, ou diante de pessoas incompetentes para julgar. Não é possível o embuste, visto que a aparição se mostra na própria casa de Crookes. Este fato justifica a possibilidade, mais que isso, diremos, a certeza de que os outros realmente ocorreram. Outras provas se vêm juntar às precedentes e estabelecem, de modo irrecusável, a existência e materialização dos espíritos, dadas certas condições. Como dissemos, houve lutas apaixonadas, polêmicas violentas nos jornais ingleses, e foi por essas dissensões que tivemos a felicidade de ver Crookes intervir no debate, com uma série de cartas, onde expõe os resultados a que chegou, em companhia de Miss Florence Cook. Digamos como se procede, comumente, para se obterem as materializações de espíritos, e assim poderá o leitor acompanhar a discussão. Em um quarto qualquer, suspende-se, em diagonal, num dos cantos, uma cortina, que se pode mover sobre varões. Nesse reduto se coloca o médium. Depois de examinado dos pés à cabeça, os presentes assentam-se em círculo, com as mãos unidas, fecham-se todas as portas. Ao fim de certo tempo, aparece o espírito, vindo do gabinete, e passeia no espaço deixado pelos assistentes. Dito isto, voltemos a Crookes. Em sua primeira carta. Senhor, esforcei-me o quanto pude para evitar a controvérsia em assunto tão inflamável como os chamados fenômenos espiritistas. Exceto o pequeno número de casos em que a eminente posição de meus adversários poderia dar a meu silêncio outros motivos que não os verdadeiros, nunca repliquei aos ataques e falsas interpretações que minha ligação com essa causa fizeram dirigir contra mim. O caso, porém, muda de figura, desde que algumas linhas de minha parte possam afastar injustas suspeitas, lançadas sobre alguém. E quando esse alguém é uma mulher jovem, sensível e inocente, julgo especialmente um dever trazer o peso do meu testemunho em favor daquela que creio injustamente acusada. Entre todos os argumentos apresentados de uma parte e outra, com referência aos fenômenos obtidos pela mediunidade da senhorita Cook, vejo estabelecidos poucos fatos que possam levar o leitor a dizer, admitindo-se que ele possa ter confiança no juízo e na veracidade do narrador, enfim, eis uma prova absoluta. Vejo muitas falsas asserções, muitos exageros não intencionais, conjecturas e suposições sem fim, insinuações de fraude, facécias vulgares, mas não vejo ninguém apresentar-se com afirmação positiva, baseada na evidência dos próprios sentidos, de que, quando a forma que dá pelo nome de Katy está no quarto, o corpo da senhorita Cook está ou não, no mesmo tempo, no gabinete. Parece que toda a questão se encerra nestes estreitos limites. Prove-se como um fato uma ou outra das duas alternativas precedentes, e todas as outras questões subsidiárias serão afastadas. A sessão se fazia em casa do Sr. Lusmore e o gabinete, espaço reservado ao médium, era uma sala separada por uma cortina do aposento da frente, no qual se achava assistência. Inspecionada a sala e examinadas as fechaduras,
a senhorita Cook penetrou no gabinete. Ao fim de pouco tempo, apareceu a forma de Katy, ao lado da cortina, donde logo se retirou, dizendo que sua médium não se achava bem, nem podia ser posta em profundo sono, de maneira a poder afastar-se dela sem perigo. Eu estava colocado a alguns pés da cortina, atrás da qual Miss Cook se sentara, e podia ouvir-lhe, frequentemente, os gemidos e suspiros, como se ela sofresse. Esse continuou por intervalos, durante quase todo o tempo da sessão, e em certo momento, quando a forma de Katy estava diante de mim, no quarto, ouvi distintamente o som de um soluço dolente, idêntico aos que Miss Cook fazia ouvir, por intervalos, no curso da sessão, e que vinha de trás da cortina onde ela estava sentada. Declaro que a figura era cheia de vida e tinha aparência de realidade, e tanto quanto pude ver à luz um pouco indecisa, seus traços assemelhavam-se aos da senhorita Cook, mas a prova positiva dada por um dos meus sentidos, de que o suspiro provinha da senhorita Cook, no gabinete, quando a figura estava fora, essa prova é bastante forte para ser desfeita por uma simples suposição contrária, ainda que bem sustentada. O testemunho de Crookes é uma garantia da exatidão dos fatos. Vamos ainda ver que essas manifestações, um tanto vagas, se foram acentuando, até levar Crookes a dizer, numa carta seguinte, sou feliz por haver obtido, enfim, a prova absoluta de que falava na carta precedente. Demos a palavra ao eminente químico. Por enquanto não falarei da maior parte das provas que Katy me deu nas numerosas ocasiões em que a senhorita Cook me favoreceu com sessões em minha casa, e não descreverei senão uma ou duas das que tiveram lugar recentemente. Desde alguns anos, experimentava com uma lâmpada de fósforo, consistindo numa garrafa de 6 ou 8 onças que continha um pouco de óleo fosforado e permanecia solidamente arrolhada. Eu tinha razões para esperar que à luz desta lâmpada, alguns dos misteriosos fenômenos do gabinete pudessem tornar-se visíveis e a própria Katy esperava obter o mesmo resultado. A 12 de março, durante uma sessão em minha casa, e depois de ter Katy passeado por entre nós e nos haver falado, durante algum tempo, retirou-se para trás da cortina, que separava meu laboratório, onde estava a assistência, de minha biblioteca, que temporariamente, fazia as vezes de gabinete. Pouco depois, ela me chamou e disse: entre no quarto e levante a cabeça da médium, que escorregou para o chão. Katy estava, então, diante de mim, vestida com sua roupa branca habitual e toucada com seu turbante. Dirigi-me imediatamente para a biblioteca, a fim de levantar Miss Cook, e Katy deu alguns passos de lado para que eu passasse. Com efeito, Miss Cook tinha escorregado, em parte, de cima do canapé, e sua cabeça estava em penosa posição. Coloquei-a no canapé e tive, apesar da obscuridade, a viva satisfação de verificar que Miss Cook não estava vestida com a roupa de Katy, mas trazia seu traje ordinário de veludo preto e se encontrava em profunda letargia. Não haviam decorrido 5 minutos, entre o momento em que vi Katy, de vestuário branco, diante de mim, e o em que levantei Miss Cook para o canapé, retirando-a da posição em que se encontrava. Voltei a meu posto de observação. Katy apareceu de novo e me declarou que supunha poder mostrar-se ao mesmo tempo em que a médium. Abaixou-se o gás e ela pediu-me a lâmpada fosforescente. Depois de se ter apresentado sob essa luz, durante alguns segundos, devolveu-me, dizendo: agora, entre e venha ver a médium. Seguia de perto a biblioteca e, à luz da lâmpada, vi Miss Cook repousando no sofá, exatamente como a tinha deixado. Olhei em torno de mim para ver Katy, ela, porém, tinha desaparecido. Chamei-a, mas não recebi resposta. Retomei meu lugar e logo Katy reapareceu e me disse que durante todo o tempo havia permanecido de pé, ao lado da senhorita Cook.
Perguntou-me então se ela própria não poderia tentar uma experiência, e tomando-me das mãos a lâmpada de fósforo, passou para trás da cortina, pedindo-me que não olhasse por enquanto atrás dela. No fim de alguns momentos ela me entregou a lâmpada, dizendo que não pudera ter êxito, que ela havia esgotado todo o fluido do médium, mas que tentaria numa outra vez. Meu filho mais velho, um rapaz de 14 anos, que estava sentado defronte de mim, numa posição tal que ele podia ver atrás da cortina, disse-me que havia visto distintamente a lâmpada de fósforo parecendo flutuar no espaço acima da senhorita Cook, iluminando-as enquanto ela permanecia estendida imóvel sobre o sofá, mas ninguém pudera ver segurando a lâmpada. Passo, agora, a sessão realizada ontem, à noite em Hackney. Katy nunca me apareceu com tanta perfeição. Durante cerca de 2 horas passeou pelo aposento, conversando familiarmente com os presentes. Muitas vezes, ao passar, tomou meu braço, e a impressão por mim sentida era de que uma mulher viva estava a meu lado, e não uma visitante do outro mundo. Esta impressão, afirmo, foi tão forte que quase não resisti à tentativa de repetir uma recente e curiosa experiência. Pensando que, se não tinha junto a mim um espírito, havia, pelo menos, uma senhora, pedi-lhe permissão para segurá-la, a fim de verificar as interessantes observações que experimentador ousado fizera conhecer recentemente, de maneira prolixa. A permissão me foi dada graciosamente, e usei-a, como faria qualquer homem educado, nessas circunstâncias. O Sr. Volkmann ficará satisfeito de saber que eu pude corroborar sua asserção de que o fantasma, que, de resto, não fez nenhuma resistência, era um ser tão material como a própria senhorita Cook. Katy disse, então, que, desta vez, julgava poder mostrar-se ao mesmo tempo em que a senhorita Cook diminuiu o gás e, em seguida, com uma lâmpada fosforescente, penetrei no gabinete. Tinha anteriormente pedido a um dos meus amigos, hábil estenógrafo, anotasse qualquer observação que eu pudesse fazer, enquanto estivesse no gabinete, pois, conhecendo a importância das primeiras impressões, não queria confiar à memória mais do que era necessário. Estas notas estão, neste momento, diante de mim. Entrei na câmara com precaução, estava escura e foi tateando que procurei Miss Cook, encontrei-a encolhida, no chão. Ajoelhando-me, deixei entrar o ar na lâmpada e, à sua claridade, vi esta moça, vestida de veludo preto, como no princípio da sessão, e com a completa aparência de insensibilidade. Não se moveu quando lhe tomei a mão e lhe cheguei a lâmpada ao rosto, mas continuou a respirar tranquilamente. Levantando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Katy, em pé, perto e atrás da senhorita Cook. Vestia uma roupagem curta e flutuante, como já lhe tínhamos visto, durante a sessão. Com uma das mãos da senhorita Cook nas minhas, ajoelhei-me ainda, suspendi e abaixei a lâmpada, tanto para iluminar o corpo inteiro de Katy, como para convencer-me plenamente de que via, de fato, a verdadeira Katy, que tinha apertado em meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro enfermo. Ela não falou mais, porém meneou a cabeça em sinal de reconhecimento. Por 3 vezes examinei, com cuidado, a senhorita Cook, encolhida diante de mim, para certificar-me de que a mão que segurava era bem a de uma mulher viva, e por 3 vezes virei a lâmpada para Katy, a fim de examiná-la com atenção firme, de modo que não tivesse a menor dúvida de que ela ali estava, diante de mim. No fim a senhorita Cook fez um leve movimento e logo Katy me fez sinal para que eu saísse. Retirei-me para outra parte do gabinete e então deixava de ver Katy, mas não deixei o aposento até que a senhorita Cook tivesse despertado e que 2 assistentes tivessem penetrado com a luz.
poder-se-ia supor, pelos conhecimentos que temos das propriedades do perispírito, que se opera simplesmente um desdobramento da personalidade da médium, mas as notas de Crookes vão mostrar-nos que o duplo fluídico não exerce aqui nenhum papel e que a ação é devida a um ser espiritual, momentaneamente materializado. Antes de terminar este artigo, desejo que se conheçam algumas das diferenças que observei entre a senhorita Cook e Katie. A estatura de Katie é variável, via, em minha casa, com mais 6 polegadas que a senhorita Cook. Ontem, à noite, com os pés nus e na ponta dos pés, tinha 4,5 polegadas mais que Miss Cook. Estava com o pescoço descoberto, a pele era perfeitamente suave ao tato e à vista, enquanto Miss Cook possui uma cicatriz no pescoço, que, em circunstâncias semelhantes, se vê distintamente áspera. As orelhas de Katie não são furadas, ao passo que as da senhorita Cook trazem brincos, comumente. A cor de Katie é muito branca e a da senhorita Cook muito morena. Os dedos de Katie são muito mais compridos que os da senhorita Cook e seu rosto também maior. Nos modos e na forma de se exprimirem há diferenças notáveis. Eis aí os fatos e acreditamos que se acham pormenorizados e cercados das mais minuciosas precauções. A boa-fé do ilustre sábio não pode ser posta em dúvida, não poderia ele ser o joguete de uma ilusão, de uma alucinação, tomando fantasias como verdades. Esta explicação, que agradaria a Julie Souris, não pode, mesmo, ser invocada, porque a carta seguinte vai dizer-nos que se pôde fotografar o espírito Katie. Ora, se é possível conceber um homem de gênio alucinado, é inteiramente ridículo pretender que se possam fotografar alucinações. Deixemos falar os fatos. Eis uma terceira e última carta de Crookes. Tendo tomado parte muito ativa nas últimas sessões de Miss Cook, e tendo conseguido obter numerosas fotografias de Katie King, à luz elétrica, pensei que a publicação de alguns pormenores seria interessante para os espiritistas. Durante a semana que precedeu a partida de Katie, ela deu sessões em minha casa, quase todas as noites, a fim de que a pudesse fotografar à luz artificial. 5 aparelhos completos de fotografia foram preparados para esse efeito. Eles consistiam em 5 câmaras escuras, uma do tamanho de uma placa inteira, uma de meia placa, uma de 1/4 e 2 câmaras binoculares estereoscópicas, que deviam ser dirigidas todas sobre Katie ao mesmo tempo, cada vez que ela posasse para obter o ser retrato. 5 banhos sensibilizadores e fichadores foram empregados, e numerosas placas de vidro foram limpas previamente, prontas para servir a fim de que não houvesse hesitações nem atrasos durante as operações fotográficas, que eu próprio executava assistido por um auxiliar. Minha biblioteca serviu de câmara escura, ela tinha uma porta de 2 batentes, que se abria sobre o laboratório, um desses batentes foi retirado de seus gonzos, uma cortina foi suspensa em seu lugar para permitir a Katie entrar e sair facilmente. Os nossos amigos que estavam presentes achavam-se sentados no laboratório diante da cortina, e as máquinas fotográficas estavam colocadas um pouco atrás deles, prontas para fotografar Katie quando ela saísse, e a tomar fotografias igualmente do interior do gabinete, toda vez que a cortina fosse afastada com essa finalidade. Cada noite havia 4 ou 5 exposições de chapas, o que dava, pelo menos, 15 provas por sessão. Algumas se estragaram no desenvolvimento, outras, ao graduar a luz. Apesar de tudo, tenho 44 negativos, alguns medíocres, outros nem bons nem maus, e outros excelentes. Eis aqui 2 certificados sob juramento, de que estas experiências foram realizadas nas melhores condições. Eles foram publicados em 1875, numa brochura intitulada Procès des Spirites. Villa Chancellor Road, Herne Hill, Londres.
Declaro solene e sinceramente que sempre fiz meus estudos científicos e que estudei com grande cuidado os fenômenos espíritas durante alguns anos, sei que eles são reais. Em alguns casos descobri e desmascarei a impostura publicamente. Assisti a experiências em que Cromwell Arley, o criador do cabo submarino Atlântico, e William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, obtiveram, com absoluta evidência, formas espirituais materializadas e que, em diversas ocasiões, eram fenômenos verdadeiros, sem qualquer impostura. Nas experiências de Crookes, vi ser dada prova destes fenômenos por instrumentos científicos destes sábios. Nas de Warley, não vi o resultado sobre os instrumentos, porque eu estava ocupado em anotar as indicações desses mesmos instrumentos, enquanto uma corrente elétrica, passando sobre o corpo do médium no gabinete onde este último se encontrava, permitia-nos constatar que ele se achava sempre no mesmo lugar impossibilitado de agir. Como um espírito materializado. Eu vi várias vezes mãos materializadas, que o médium não podia imitar de maneira alguma. Um dia, na casa da senhora MacDougall Gregory, 21, Green Street, Grosvenor Square, em Londres, vi clara e distintamente uma mão viva, materializada, que não era de qualquer uma das pessoas presentes. Essa mão se agitava acima do assoalho a cerca de 5 pés de mim, enquanto o médium estava sentado numa cadeira. Essa mão tocava sobre um instrumento de música, enquanto eu a observava. Declaro que tudo isto é verdadeiro, e em virtude de um ato do Parlamento, etc., etc. Assinado por William R. Harrison. Perante M. Lete do Conselho da Rainha, administrador dos juramentos, e verificado pelo cônsul francês. Eu, abaixo assinado Edwards Dawson Rogers, da cidade de Londres, jornalista, certifico ter visto frequentemente o fenômeno do espiritualismo chamado materialização e o aparecimento de uma segunda forma humana, que não a do médium, sair de uma pequena câmara ou gabinete, na qual o médium havia sido preso. Vi isto mais de uma vez em condições rigorosas de experimentação impostas pelo professor Crookes, o ilustre químico e membro da Sociedade Real da Grã-Bretanha, em que era impossível praticar qualquer engano. A aparição passeava no meio dos experimentadores sentados diante do gabinete, com eles e sendo tocada por eles. Certa vez, estando desse modo ocupada a aparição, o professor Crookes entrou no gabinete e afastou a cortina que mantinha o médium, culto da assistência. Vimos, então, ao mesmo tempo, o médium e a aparição materializada. Assinado, E. Dawson Roger. Roseville Finchley, London, W.